Queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Escola Bíblica Dominical. Queremos louvar a Deus por sua audiência, por sua companhia sempre aqui conosco. Lembrando que estamos entrando no ar pela TV Kairos, canal 7.1. Também estamos na internet, no canal da TV, no YouTube. Você que está pelas redes sociais, obrigado por sua companhia. Neste programa, vamos estudar a segunda lição do terceiro trimestre com o tema A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Vamos para a verdade prática, o texto áureo e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. O texto áureo diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. A reflexão pela verdade prática está assim colocada. A Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se um exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Vamos também agora à leitura bíblica em classe que está em Atos, capítulo 2, versículos 37 ao 47, que já está projetado aí na sua tela. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Os objetivos da lição, o primeiro objetivo da lição de hoje é exatamente explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. O segundo é reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé. E o terceiro objetivo é aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da Igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o aconselhamento e a adoração. No primeiro ponto da lição, vamos estudar uma igreja sólida, uma igreja com sólidos alicerces. Nós vamos aprender aqui com base nos 3 itens, nos 3 subtópicos. O primeiro, uma igreja com fundamento doutrinário. O segundo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 4 e 42. E por fim, uma igreja relacional e piedosa. Desta forma, no programa de hoje, nós iremos aprender com a Igreja de Jerusalém, que teve seu início com a descida do Espírito Santo durante o Pentecostes e estabeleceu o povo de Deus, a Igreja, para anunciar o reino de Deus. Dessa forma, nós iremos aprender como que a Igreja
primitiva, a Igreja de Jerusalém se estabeleceu como um modelo, um padrão para todas as igrejas, em todas as épocas, inclusive, claro, a nossa geração. E para comentar a lição de hoje, nós estamos aqui recebendo com muita alegria mais uma vez o pastor Lucileno Cavalcante, o pastor Davi Arruda, que serão os comentaristas desta lição. Pastor Leno, mais uma vez, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para mais uma programação. E hoje, pastor Leno, vamos estudar a Igreja de Jerusalém como um modelo a ser seguido. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Davi e a todos os nossos irmãos que acompanham o programa. A nossa lição de hoje traz assim, realmente quais são os parâmetros para uma igreja espelhada aqui na Igreja de Jerusalém. E como que funciona, uma igreja realmente bíblica no seu cotidiano. E aí a palavra de Deus nos mostra aqui através da Igreja de Jerusalém. Muito bem, pastor Davi Arruda, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Hoje nós iremos aprender este tema maravilhoso, onde nós temos aqui, a bem da verdade, princípios que devem ser aplicados na igreja da atualidade. Pastor Davi, seja bem-vindo. Amém, pastor Epaminondas, paz do Senhor, paz do Senhor, pastor Leno, a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação mais uma vez estar aqui e poder comentar essa lição maravilhosa que fala acerca de quão bem fundamentada era a igreja em Jerusalém e os princípios que nós, a igreja da atualidade, devemos seguir para que possamos viver da mesma forma que eles viveram. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, vamos, portanto, iniciar os comentários do primeiro ponto da lição. O assunto é uma igreja com sólidos alicerces. E o primeiro ponto, pastor Leno, uma igreja com fundamento doutrinário. Nós encontramos aqui nesse alicerce, neste fundamento, algo que é vital para a igreja. Foi para a Igreja de Jerusalém e é para a nossa também. Não é isso, pastor Leno? Ondas, nós vimos aqui que a igreja, muito embora nós já temos falado aqui na primeira lição, que a igreja ela fora inaugurada ali no dia de Pentecostes. Mas os fundamentos, as bases da igreja, elas foram lançadas através de tudo aquilo que o Senhor revelou no Antigo Testamento, mas especialmente naquilo que foi revelado pelo Filho. Ou seja, através do ensino de Jesus. Aquilo que Jesus ele trabalhou através, inicialmente, daqueles 12 que foram chamados, mas também de todos aqueles que seguiram a Cristo. Jesus, no seu ministério, foi um ministério em que Jesus ele focou na questão do ensino. E aí, nesse sentido, eu trago aqui um texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, versículo 23, que resume um pouco de como era o ministério de Cristo. Ele diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, isso nos mostra três pontos que Jesus abordava no seu ministério. Primeiramente, o ensino, a pregação do evangelho e também a manifestação do poder de Deus através das curas, das libertações que ele operava. Então, Jesus ele lança então essas bases, ensinando e treinando os apóstolos para que eles pudessem então dar continuidade à obra do Senhor na terra. E é interessante isso porque a igreja do Senhor, a igreja genuína, ela necessita deste ensino. E isso é maravilhoso porque o Senhor ele confiou esse ensino a homens. Ele confiou inicialmente aos apóstolos e depois foi repassado a homens e chegou até a igreja do século XXI, do qual nós temos a responsabilidade de dar continuidade. Muito bem. Então, seguindo essa linha de raciocínio, os apóstolos aprenderam a doutrina com Jesus, a igreja primitiva aprendeu com os apóstolos
E como herança, né, nós temos o Novo Testamento escrito, a Bíblia como um todo, e chegou até nós nessa cadeia, né, de discipulado. Os apóstolos, discipulado pelo mestre dos mestres, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, aprendeu com os apóstolos, e isso chegou até nós com a expansão do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Pastor Davi Arruda, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A importância, pastor Davi Arruda, do ensino, né? da instrução, do conhecimento bíblico, teológico. Inclusive, pastor Leno, pastor Davi, a importância da própria escola dominical, né? Que faz essa função, faz esse trabalho docente de sistematizar o estudo bíblico e democratizar, porque todos podem ter acesso, né, a maior faculdade que temos na Assembleia de Deus é a nossa amada Escola Bíblica Dominical. Pastor Davi, fala sobre esse segundo ponto. Muito bem, pastor Epaminondas. Essa questão de perseverar na doutrina, isso mostra uma igreja que estava atenta aos ensinamentos, e isso nos mostra um coração ensinável daquela igreja. Eles perseveraram naquilo que aprenderam e, como muito bem disse o pastor Leno, aprenderam do mestre dos mestres, de Jesus. Isso nos mostra e traz ao nosso coração que a igreja, ela tem por obrigação espiritual manter viva a chama do ensinamento, daquilo que aprendemos. E como é que a igreja vai manter isso vivo? Ensinando, estimulando ao povo a buscar o conhecimento para que nós estejamos enraizados naquilo que aprendemos. Como muito bem o senhor falou, apesar de que muita gente acha que a escola bíblica dominical é apenas ensinos simples, que nada acrescenta. Ao contrário, a EBD é uma grande escola teológica que tira da mente de muitas pessoas ensinos rasos, heresias, como a gente trabalhou em outros trimestres, não é verdade? E este ensinamento faz com que a gente consiga produzir discípulos. E o autor da lição, ele traz um comentário que eu acho interessante, que ele diz: a tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. O que nós aprendemos com isso? Que uma igreja que não está disposta a aprender, ela também não consegue gerar discípulos. Então, o grande alicerce desta igreja é um coração ensinável, é a disposição para aprender. Assim como os apóstolos aprenderam de Cristo, tiveram um coração pronto para aprender, onde o próprio mestre disse para eles que eles deveriam fazer outros discípulos. Então aqui nós aprendemos que um dos fundamentos desta igreja era um coração ensinável, a disposição para aprender e assim tendo conteúdo para ensinar. Uma igreja dessa forma, que não está com essa disposição para aprender, para buscar conhecimento, ela certamente vai estagnar e não vai crescer. Uma das bases do crescimento da igreja primitiva é porque a igreja de Jerusalém, ela estava disposta, inclinada para o ensino. Quando alguém se fecha e diz: eu já sei de tudo, eu não preciso ser ensinado, eu não preciso ir à escola dominical, eu não preciso ir aos cultos de doutrina, essa pessoa, ela nem imagina, né, a tragédia que está rondando, beirando a vida espiritual dela. O próprio Senhor Jesus, pastor Leno, Jesus aprendeu. As pessoas, elas equivocadamente, elas se esquecem da natureza humana de Jesus. Jesus, como humano, 100%, ele aprendeu. A Bíblia diz, Lucas capítulo de número 2, que ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Está falando de um conhecimento. É claro que o que nós estamos falando aqui tem a ver com a dupla natureza de Jesus e com a obediência, né? Sendo Deus, aprendeu a obediência, diz Hebreus. Tu citou aí Lucas 2. Inclusive tem algumas pessoas que leem meio apressado aquele texto. É como se Jesus estava ensinando os mestres ali. Mas o texto diz que ele os ouvia e perguntava, né, fazia perguntas para ele. Então, Jesus ali, mesmo na sua adolescência, já tinha consciência como homem, né, da necessidade de aprender. Muito bem, então é muito interessante esse ponto que o pastor Davi
levantou aqui, a igreja ser disposta a ter essa inclinação, coração aberto para aprender. Nós não sabemos tudo, nós precisamos estar sempre sendo disciplinados, né? Um coração ensinável, um coração aberto, voltado para as Escrituras, buscando sempre aprender a palavra de Deus para aquilo que o pastor Davi disse, para poder transmitir. Eu me lembrei, pastor Davi, de Esdras, capítulo 7, versículo 10. O escritor sagrado diz que Esdras dispôs o seu coração a buscar a lei, a viver, cumprir a lei e depois ensinar. Pastor Davi, me parece que essa é a mesma regra, é a mesma ótica de Jesus aqui no Novo Testamento. Só se pode alguém levantar para ensinar, antes ele primeiro deve se assentar para aprender. Acho que foi o mestre pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, sempre dizia: ninguém se levante para ensinar sem antes se assentar para aprender. Então, isso é muito importante. Perseveravam na doutrina. E aí, essa perseverança aqui também é um ponto interessante, porque às vezes, pastor Lênin e pastor Davi, a gente é inclinado a querer mudar a mensagem. Verdade. Pastor Davi, o senhor é pastor de congregação, pastor Lênin também. E diante da geração atual que nós estamos vivendo, as pessoas estão sendo tentadas a adaptar a mensagem ao público, não é, pastor Davi? É verdade, principalmente porque hoje nós temos vários mestres no YouTube que se dizem mestres, melhor dizendo, que cada um tem uma verdade diferente, cada um tem uma interpretação, e muitas delas são interpretações para agradar os ouvidos dos homens. O apóstolo Paulo já havia nos alertado que haveria um tempo que os homens não suportariam a sã doutrina. E nós, como homens de Deus, como ministros do Evangelho, temos que, assim como esta igreja, perseverar no ensino, aquilo que aprendemos, aquilo que de fato a Bíblia diz. Porque o ensino bíblico, o verdadeiro ensino bíblico, ele é confrontador. Ele não é confortável, ele não nos deixa confortável mediante os nossos pecados. Então, aqui nós temos que aprender, como muito bem o senhor disse, é perseverar, é continuar, é ter convicção daquilo que o Senhor já nos ensinou. Muito bem. Pastor Lucileno Cavalcante, a igreja de Jerusalém também era uma igreja relacional e piedosa. Nós vimos que um dos pilares da igreja de Jerusalém era a perseverança na doutrina, no conhecimento, na boa teologia, né? Na busca pela instrução, pelo ensino. Mas também havia algo de diferente naquela igreja, que é uma marca para nós também hoje, que é a igreja de Jerusalém sendo uma igreja relacional e piedosa, pastor Leno. Pastor Epaminondas, quando nós vemos aqui a lição, ela falando desses pilares que sustentam essa igreja em Jerusalém e que são os pilares que sustentam a igreja de Cristo, algo essencial, além da doutrina, é esse relacionamento entre os membros do corpo de Cristo. É algo que é imprescindível para o bom funcionamento da obra, da igreja, do corpo de Cristo, essa unidade, essa relação entre os membros. A palavra comunhão, né, aqui, ela mostra esse dia a dia que havia lá naquela igreja, e isso era promovido até mesmo pelo fato dos irmãos estarem assim ansiosos em querer aprender mais a palavra, se reuniam todos os dias no templo, eles estavam ali juntos, né, tinham tudo em comum, então eles viviam essa unidade da igreja, não era simplesmente algo de comparecer num local de culto, mas era algo de prazeroso estarem juntos. E isso, a igreja do Senhor, ela tem que realmente alimentar para que a igreja, para que cada membro sinta essa necessidade. Porque além da presença de Deus, e aí eu estava meditando num artigo que falava a respeito da igreja do século XXI, de quanto os relacionamentos se tornaram virtuais, mesmo dentro da igreja. E até o pastor Davi, ele cita aqui esses ensinadores, né, da internet, das redes sociais.
Então, hoje em dia, as pessoas elas estão muito imediatistas e querem as coisas muito, muito rápido ou com conteúdo muito pequeno. E elas se satisfazem com isso. E por isso não sentem mais a necessidade, por exemplo, de congregar, de estarem no culto, de estarem junto com os irmãos, de estarem na escola dominical, porque através desse encontro, que não é somente uma reunião para realização de uma atividade social, mas é sim a igreja do Senhor junta para aprendermos uns com os outros. Alguém até se queixa que de repente foi a algum lugar e não se adaptou, ou alguém entristeceu, ou foi de alguma forma atingida por alguma situação que a desestimulou de congregar. Mas é interessante, eu costumo dizer que até essas situações servem para a nossa edificação espiritual e para colocar em prática aquilo que aprendemos da palavra de Deus, do que é o amor cristão, do que é o amor de Deus que é derramado nos nossos corações e que nós exercitamos através dessa nossa comunhão. Nesse ponto, o pastor José Gonçalves, ele toca aqui num assunto que muita gente evita, muitos líderes evitam, que é exatamente o ativismo. Sem essas relações interpessoais que o pastor Leno fez menção aqui, a igreja, as pessoas acabam caindo no ativismo religioso. E o ativismo religioso é o que ele define aqui muito bem. O pastor José Gonçalves diz que o ativismo religioso é muita atividade sem calor humano. Muita atividade sem calor humano, que é a verdadeira essência do cristianismo. Dessa forma, nós precisamos entender, aprender com a igreja de Jerusalém, uma igreja modelo, mas era uma igreja que tinha relacionamento pessoal, né? Que via o outro, que enxergava o ser humano como ser humano, não como um objeto coisificado. E aí, pastor Davi Arruda, ainda dentro desse ponto aqui, tem outra característica da igreja de Jerusalém, que é a oração, né? Bem. Nós temos aqui uma igreja que perseverava na palavra, na doutrina, no ensino, amava a doutrina, não abria mão, não é, pastor Leno? Não negociava a doutrina. Nós temos uma igreja que primava pela koinonia, a comunhão, mas também, pastor Davi, uma igreja que andava de joelhos. Muito bem. E talvez, pastor, eu penso que essa igreja ela foi tão completa nessas áreas justamente porque ela orava. Então, a oração é o relacionamento com Deus que fortalece a comunhão com os homens. Porque a gente precisa ser sincero que esta comunhão ela não é fácil, ela é difícil. Mas através da oração, pelo poder do Espírito nos ensinando a amar, ela se torna mais fácil. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 13, servir uns aos outros pelo amor. Então, onde é que a gente aprende a amar? Onde é que a gente aprende a ser servo? Na oração. E esta igreja, ela era uma igreja entregue na oração, uma oração fervorosa, entrega fervorosa. A minha avó, que já dorme no Senhor, ela cantava um corinho pra gente, ela já acordava cantando esse corinho pra gente, que dizia que a oração é a chave que abre o céu. Então, se nós não termos esta consciência que não há outro meio, não há outro caminho para o crescimento e para a manifestação do poder na igreja que não seja a oração, nós vamos fracassar. Porque a oração é o único meio que abre o céu sobre a igreja. Muito bem. E lembrando que se você perdeu essa chave, a chave da oração, encontre-a agora, nesse exato momento. Volte e busque a Deus intensamente. De fato, a oração é uma chave poderosa que abre os céus, que abre as portas dos céus, as janelas dos céus, e nós recebemos de Deus através desta chave chamada oração. Nós vamos para o nosso primeiro momento de intervalo. Quando voltarmos, iremos falar sobre uma igreja
observadora aos símbolos cristãos. Uma igreja que estava disposta a viver e cumprir e observar os símbolos cristãos. Eu espero por você depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a segunda lição do trimestre com o tema A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Nós vamos estudar agora, neste segundo bloco do programa, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Portanto, vamos agora analisar dois símbolos que constituem-se duas ordenanças do Senhor para a sua igreja. O primeiro símbolo, o batismo. O segundo, a ceia do Senhor ou a Santa Ceia do Senhor. Pastor Lucileno Cavalcante, a igreja de Jerusalém, ela observava, estes dois símbolos, estas duas ordenanças. E aqui nós temos também mais duas características que tornaram a igreja de Jerusalém modelo para todas as demais ao falarmos do batismo, da fórmula batismal, da forma como o batismo era ministrado por imersão nas águas. Enfim, fale sobre esse ponto da lição, o batismo como um símbolo cristão observado pela igreja de Jerusalém, e depois o pastor Davi vai comentar sobre a ceia do Senhor. Muito bem, pastor Epaminondas. A igreja de Jerusalém, até por estar fundamentada na doutrina dos apóstolos, e aí segue-se que o batismo ele era uma ordenança do Senhor. Tanto o batismo quanto a ceia do Senhor são as duas ordenanças dadas por Cristo à sua igreja. E o batismo ele era esse momento de entrada desse novo convertido a essa instituição como igreja, se tornando então membro daquela igreja local. E a igreja de Jerusalém, ela traz isso, e é interessante que lá no versículo 38, do capítulo 2, demonstra que Pedro ele já falava ali, aqueles que o ouviam da necessidade que havia de ser batizado. E a grande comissão que está ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando Jesus ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem de Jesus, essa grande comissão dada à sua igreja, nós já falamos da questão do ensino, que o ensino está inserido dentro da grande comissão, mas também o batismo. E a igreja, através do batismo, ela confirma a fé desses novos convertidos, desses novos membros da igreja que adentram a igreja fazendo essa declaração pública. E é uma simbologia, o batismo nas águas, por imersão, ele é uma simbologia, sim, da morte espiritual, da morte do velho homem. E aí eu me recordo de alguns escritos antigos da nossa igreja, da Assembleia de Deus, e quando anunciava quantos irmãos foram batizados nas águas, dizia assim: tantos irmãos foram sepultados, demonstrando essa simbologia da morte do velho homem e do nascimento de um novo homem. Muito bem. Agora, outra questão importante, pastor Leno, é nós aqui, mais uma vez, falarmos sobre o fato de que o batismo não salva. Fale sobre esse ponto, pastor Leno, porque ele é levantado em razão de Atos 2 mesmo, né? Sim. Quem
quem acredita ou quem interpreta assim que o batismo salva, usa exatamente Atos 2, né? Quando Pedro, ele coloca na sua pregação aqui o batismo, ele apresenta a doutrina do batismo, e veja o que ele diz, o apóstolo Pedro no capítulo 2, e o versículo 40. E, com muitas outras palavras, dizia isto, e testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E aí, no versículo 38, disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí muitos, pastor Leno, equivocadamente interpretam esse texto e conseguem, não sei como, mas conseguem enxergar aqui o batismo como condição para a salvação. E nós estamos aqui apresentando claramente, inclusive com base na nossa confissão de fé, que o batismo é um símbolo espiritual, algo visível que já aconteceu lá na esfera espiritual. Fale sobre esse ponto, pastor Leno. Realmente é uma, digamos que uma confusão, né, que se faz a respeito desse texto. Mas quando nós olhamos o texto, né, quando o versículo 38, Pedro diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Na verdade, esses que já se arrependeram já foram perdoados. Então, o sentido do texto é que seja batizado em razão dos seus pecados já terem sido perdoados. Então, aqui, e aí a Bíblia ela não se cria uma doutrina somente em um versículo isolado, mas nós vamos encontrar Paulo ele falando a respeito da simbologia do batismo nas águas, né, em Romanos capítulo 6. Nós vamos encontrar ao longo da Bíblia que o batismo ele é essa profissão de fé que este crente ele faz publicamente, relatando que ele agora já é uma nova criatura em Cristo. Esse próprio versículo 38, pastor Leno Cavalcante, também é a base para a nossa confissão de fé, a Assembleia de Deus, responder aos questionamentos por que nós não batizamos criança, não é, pastor Leno? Fale sobre esse ponto também. Sim, é porque também o batismo ele é para arrependimento de pecados, ou seja... O versículo 38 fala, né? Exatamente. Então, a pessoa ela tem que estar consciente de que aqueles pecados que já foram perdoados, ela está demonstrando, através do batismo, que ela não quer mais retornar para essas mesmas obras. Então, é uma atitude consciente, é uma declaração, como nós já dissemos, pública, e isso só se dá quando a pessoa ela já atinge uma maturidade suficiente para refletir sobre os seus atos. E nós não batizamos crianças porque a criança, o recém-nascido especialmente, não tem essa condição. Muito bem. Pastor Davi Arruda, nós aprendemos sobre o primeiro símbolo aqui, que a igreja de Jerusalém observava e, portanto, se torna modelo para todas as demais igrejas históricas ao longo da história do cristianismo. Mas também nós temos outro símbolo, né? Outra, a bem da verdade, ordenança, que é a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Fale sobre esse ponto. Muito bem. Assim como o batismo que o pastor Leno falou, a Santa Ceia também é uma ordenança do próprio Cristo. Ele diz: fazer isto em memória de mim. Ao contrário do que muita gente pensa, a Santa Ceia não é apenas uma reunião onde se parte um pão e toma ali o suco de uva, não. Para a igreja, este símbolo é muito mais do que isso. Ali é o memorial onde nós relembramos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte na cruz e também sobre a salvação que nos alcançou. Eu já vi pessoas falarem que a Santa Ceia foi apenas para aquele tempo, mas não, assim como eu comecei dizendo, o próprio Cristo diz: fazer isto em memória de mim. É uma lembrança, é um memorial.
E algumas pessoas tentando contra este símbolo da igreja, diz que para a Santa Ceia já não tem mais sentido porque Cristo não está com a igreja mais fisicamente. Mas a verdade é que nós não podemos enxergar a ceia do Senhor como um ritual esvaziado da presença dele. Por mais que ele não esteja com a igreja fisicamente, ele continua com a igreja em espírito, continua operando e estando no nosso meio. Então, por isso, a Santa Ceia é um símbolo tão precioso. E o autor, ele faz um comentário que me chama a atenção. E diz que a ceia, ele diz que quando a ceia é tomada corretamente, ela leva a igreja ao próprio coração da sua fé, ao próprio centro do Evangelho. Pastor Lucileno Cavalcante, nós temos aqui alguns minutinhos ainda dentro desse bloco. Tem um tema que, de vez ou outra, sobretudo agora, com o advento, né, das redes sociais, em que, como o pastor Davi colocou no bloco anterior, muitos mestres ensinadores têm surgido. E aí, infelizmente, muitos dos nossos irmãos, membros assembleianos, eles acabam consumindo, né, de tudo na internet, sem observar quem é que está falando, qual é a confissão de fé da pessoa que está ensinando, porque nosso problema aqui não é com a rede social em si, até porque este programa está sendo transmitido por uma rede social, mas é o que se consome, né, na rede social. E um dos temas, pastor Leno, que eu tenho observado ultimamente, que tem sido levantado, é o fato da comunhão ser aberta ou ser fechada. 2 temas. O próprio pastor José Gonçalves, na lição do primeiro trimestre de 2024, o Corpo de Cristo, lembra daquela lição? Ele trabalhou esse ponto lá no livro de apoio dele. E ele foi muito feliz ao estabelecer lá os argumentos pelos quais a Assembleia de Deus admite a comunhão fechada, né? O que é a comunhão aberta para as pessoas e a comunhão fechada para as pessoas que estão nos assistindo? A comunhão aberta, quem defende a comunhão aberta, defende que qualquer pessoa pode participar da Santa Ceia. Qualquer pessoa que se diz cristã, batizada ou não, pode participar da Santa Ceia. Qualquer pessoa em dia com as suas obrigações na igreja local ou não pode participar da Santa Ceia. Tem uns, pastor Leno, que são até extremados. Diz que nem precisa ser necessariamente convertido. Pode participar se ele sentir vontade. E a comunhão fechada é a nossa posição, né, a posição da Assembleia de Deus, de que somente devem participar da Santa Ceia batizados em águas e que estejam em comunhão vertical e horizontal. Comunhão vertical com Deus e horizontal com a igreja, e que não esteja sob algum processo, por exemplo, disciplinar. Pastor Leno, qual é a nossa posição, né, a posição da nossa igreja centenária sobre esses debates que têm surgido, e eu tenho recebido, inclusive, questionamentos. Mas, pastor, a igreja falando de tal, a pessoa lá pode tomar ceia e ela nem batizada é. E aí, pastor Leno? Razão daquilo que já foi colocado aqui, desse evangelho flexível que tem sido pregado, e como o senhor bem disse, nós não somos contra o uso das redes sociais, mas como se usa isso. Em relação à participação na ceia do Senhor, nós, como o senhor já falou, nós seguimos a essa orientação bíblica. Ou seja, Jesus, quando ele institui a ceia do Senhor, Jesus, ele muito embora tivesse uma multidão de seguidores, muito embora milhares de pessoas estivessem ali seguindo Jesus por onde ele andasse, muito embora quando Jesus, pouco antes da ceia, quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele é aclamado pela multidão, pelos moradores de Jerusalém, mas quando ele vai estabelecer a ceia, ele reúne aqueles que eram membros do seu colégio apostólico. Ele reúne aqueles a quem ele havia chamado, aqueles que já haviam realmente
tomado a sua decisão de seguir a Cristo, de atender o chamado de Cristo. E não somente isso, mas só por isso já nos traz uma convicção a respeito dessa comunhão fechada, dessa participação fechada da ceia do Senhor. Mas também aqui no livro de Atos, quando nós vemos aqui a igreja falando do partir do pão, a igreja participando ali, essa comunhão era entre os irmãos que já haviam sido batizados. E também a gente sabe que na história da igreja, naquela publicação lá do 2º século, a Didaquê, né, também ali há uma afirmação de que somente aqueles que eram batizados nas águas é que poderiam participar da ceia do Senhor. Então isso vem realmente desde a igreja de Jerusalém, não só, mas desde a primeira ceia do Senhor, celebrada pelo próprio Senhor Jesus. Nos parece, pastor Leno, pastor Davi, que aqui em Atos, esse texto, né, que é o texto bíblico base da leitura bíblica em classe, me parece claramente que há aqui uma ordem cronológica, né? Você tem no versículo 38, Pedro dizendo, olha, arrependei-vos. Aí depois ele diz, e depois sejam batizados. Ou seja, o batismo vem para quem se arrependeu. O batismo é um segundo estágio, podemos dizer assim. Lembremos do eunuco, creu e depois foi batizado. Então o batismo é o segundo passo. E nos parece que no versículo, o pastor Leno até citou aqui pastor Davi, o versículo 46, me parece que segue essa ordem cronológica. Ele diz assim, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão. No versículo 42 também, o que é o texto áureo da lição, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Partir do pão aqui é uma referência à Santa Ceia, né? Então, foi muito bem lembrado o documento dos pais da igreja, né? A Didaquê, que é um documento ali do 2º século, né? Da história da igreja. Lembramos que não é um documento canônico, nós sabemos muito bem disso, mas, pastor Leno, ele é importante porque revela uma praxis, né? Uma prática da igreja do 2º século, mantendo assim uma tradição bíblica da igreja primitiva. Lembra? Sim, é verdade. Já era algo que a igreja, não só em Jerusalém, mas no decorrer, e aí a gente percebe que também dentro da história da igreja, ali na igreja de Jerusalém, era celebrado, era um dia de muita festa, o domingo, geralmente, onde era celebrada a ceia do Senhor, onde era comemorado ali o culto do amor, né? Em que os crentes se reuniam e tinham uma refeição e depois se celebrava a ceia do Senhor. Mas era algo entre aqueles que já haviam passado por esse batismo nas águas. E era uma sequência daquilo que o Senhor havia ordenado. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho voltaremos para o último bloco do programa, onde vamos estudar uma igreja modelo. Em instantes estaremos de volta, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje, onde estamos aprendendo sobre a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Vamos falar agora sobre o terceiro e último ponto da lição. E o assunto é uma igreja modelo. Vamos verificar aqui uma igreja reverente e cheia de dons, uma igreja acolhedora. E também constataremos que a igreja de Jerusalém também era uma igreja adoradora. Pastor Davi Arruda, o terceiro ponto da lição trabalha o assunto
uma igreja modelo. E aqui, como primeiro ponto, subponto, nós temos uma igreja reverente e cheia de dons. Muito bem, pastor Epaminondas. Essa questão da reverência na presença de Deus, ela não é algo novo que se encontra apenas no Novo Testamento. Na verdade, ela é muito bem fundamentada desde o Antigo Testamento, como, por exemplo, Êxodo capítulo 3, onde o próprio Deus diz a Moisés que ele deveria tirar dos seus pés as sandálias, porque aquele lugar em que Deus estava se manifestando se tornou uma terra santa. Outro exemplo que eu poderia usar aqui é a própria questão dos sacerdotes, que antes mesmo de sacrificar ao povo, eles sacrificavam pela sua vida, com reverência à presença de Deus, que eles estariam indo ao encontro. Então a gente observa que as maravilhas, os dons que haviam no meio desta igreja, se dava muito pelo seu temor, pela reverência por aquilo que é sagrado, por aquilo que é espiritual. Porque a reverência, ela revela também um desejo da igreja em estar naquilo que é sagrado. E aqui nós encontramos um problema que eu gostaria até mesmo de destacar, porque possa ser que tenha pastores que estejam enfrentando esse problema. A gente já falou aqui sobre essa era digital e, mais uma vez, destacando aquilo que o pastor Epaminondas falou, nós não temos nada contra redes sociais, ao contrário, mas existem alguns espinhos que nela está e tem prejudicado a igreja e alguns pastores, porque a falta de reverência, ela se dá, por exemplo, quando nós vemos nas redes sociais, nas mídias, vídeos de homens debochando das manifestações espirituais que ocorrem no meio da igreja, debochando das línguas estranhas, brincando. E a gente vê que hoje em dia é difícil você encontrar jovens e adolescentes que desejam os dons espirituais, principalmente o batismo em línguas estranhas, porque ele passa o dia assistindo e ele já não tem mais reverência com aquilo. Para ele, aquilo é brincadeira. Então, quando se acaba a reverência, sepulta-se o desejo. E uma igreja que não tem desejo e nem reverência, ela não pode ter aquilo que é espiritual e aquilo que é sagrado. E uma vez que uma igreja não tem isso, é uma igreja que está morta. Muito bem. E aí, pastor Leno Cavalcante, nós temos uma igreja que é reverente, uma igreja que é piedosa, uma igreja que respeita o ambiente sagrado, como o pastor Davi colocou muito bem aqui, mas também essa igreja, ela é uma igreja acolhedora, que é o segundo ponto, né, pastor Leno? Você percebe ali que a igreja de Jerusalém, ela envolvia todas as pessoas, né? Dentro desse ponto aqui, o texto bíblico diz que eles tinham tudo em comum, revelando, portanto, o amor cristão que era manifesto na igreja primitiva, de forma que as pessoas que chegavam à igreja de Jerusalém, elas tinham aquele sentimento de pertencimento, né? Porque havia, né, esse acolhimento, havia esse calor humano, pastor Leno. Verdade. Como isso é importante, né, para a saúde, não só comunitária, mas a saúde espiritual da igreja. Né? A questão de saber como acolher. E isso se dá realmente pela presença do amor de Deus que reina no meio da igreja. Isso faz com que a igreja ela olhe para as pessoas que estão chegando, não analisando o que elas eram ou o que elas são, mas o que elas precisam ser. Então, a igreja que tem essa visão de olhar para essas pessoas e ver nelas, como Jesus, ele lá no Evangelho de Mateus, ele olhava aquelas multidões, né, e ele moveu-se de íntima compaixão por elas, porque eram ovelhas que não tinham pastor. Então essa visão e o mesmo sentimento que estava em Cristo deve estar na igreja, de integrar, de acolher, de envolver. E isso é um desafio hoje para a igreja do século XXI, porque nós vivemos numa sociedade egocêntrica, individualista, que pensa sempre em primeiro lugar no eu. E isso reflete-se, sim, na igreja local, nas igrejas locais, a partir do momento em que o mais importante ali no culto é o eu. O mais importante ali no culto é o que eu vou receber, e não muitas vezes a pessoa que está do lado.
E nós já falamos aqui que a igreja de Jerusalém era uma igreja relacional, era uma igreja que criava laços entre os seus membros e tinha esses laços não só de amizade, mas de irmandade, de fraternidade. E isso nós devemos olhar para esta igreja em Jerusalém e realmente nós refletirmos se lá no lugar onde nós estamos congregando, no lugar onde nós estamos servindo, se nós estamos sendo acolhedores, como era a igreja de Jerusalém, que não olha simplesmente para a condição que aquela pessoa se chega, mas com a intenção de realmente trazer essa pessoa à presença de Cristo. E nós, nesses anos, nesses últimos anos que nós estamos vivendo, nós vemos que esses desafios se apresentam para a igreja, tendo em vista que hoje nós sabemos que existem pessoas de má índole que muitas vezes querem se infiltrar no meio da igreja. No entanto, isso não é justificativa para que a gente crie barreiras, mas sim que a gente tenha o discernimento espiritual para trazer aqueles que estão realmente querendo a presença do Senhor. Outro ponto, pastor Leno, que eu gostaria que o senhor comentasse, era o fato de que as necessidades de todos eram supridas, né? Revelando uma igreja acolhedora e sem acepção de pessoas, indistintamente, todos eram supridos, eram atendidos, movidos pelo Espírito. Isso aqui é o pós-Pentecostes, né? Movidos naturalmente por um amor cristão, movidos por esse sentimento, né, de pertencerem a uma família, como eles assim sentiam. Veja que era algo tão maravilhoso, e a Bíblia diz aqui no versículo 45 que ninguém tinha falta, né? As necessidades uns dos outros eram supridas. Esse calor humano, pastor Leno, aqui é um modelo que vem de encontro a muitas realidades que a gente presencia, inclusive no nosso meio. Pastor Leno. É esse olhar para as necessidades do outro, né? Especialmente daqueles que estão ao nosso lado, né? Adorando a Deus, participando do mesmo grupo de louvor, sentados muitas vezes durante o culto, um do lado do outro, e de nós sabermos que o nosso relacionamento não envolve só aquele momento do culto, mas a gente entender que tem pessoas que realmente, assim lá em Jerusalém, eles tinham esse olhar para a necessidade até material dos irmãos. Aqueles que precisavam de ajuda, aqueles que precisavam de algum auxílio, eles tinham da parte daqueles irmãos. E eu acho interessante que lá na igreja em Jerusalém, quando estava alguém de repente olhando a necessidade do outro, ele se dispunha dos seus próprios bens, até mesmo de vender as suas propriedades para que a necessidade do seu irmão fosse atendida. E essa questão, ela é essencial para os nossos dias. Nós entendermos que nós não somos simplesmente membros de uma instituição, mas nós somos membros de uma família. Nós somos irmãos. Eu me recordo de um vídeo de um irmão africano que ele foi mostrado lá, era em Moçambique, mostrado um culto aqui da igreja brasileira, da igreja que mantinha os missionários lá. E ele era tão grato por ter recebido o privilégio de poder conhecer a Jesus através da iniciativa da igreja no Brasil. E eu me lembro que ele começou a cantar, né, e pular, e ele chorava e gritava, apontando para o telão, para o culto na igreja no Brasil, dizendo: são os meus irmãos, são os meus irmãos, são os meus irmãos. Então, um dia, nós não vamos ter mais nenhuma divisão entre continentes, entre denominações, seremos um só povo na presença do Senhor. E devemos ter esse sentimento hoje. Muito bem.
Agora, houve um equívoco por parte de muitos estudiosos, pastor Leno, pastor Davi, de definirem esse sentimento, esse amor cristão, que é resultado de quem foi regenerado e transformado por Deus. Muitos estudiosos definiram esse movimento. Qual o movimento? Os irmãos da igreja de Jerusalém, eles tinham suas propriedades e eles vendiam as suas propriedades e depositavam os valores aos pés dos apóstolos. Em Atos 4:37, o próprio Barnabé vendeu uma propriedade sua e depositou aos pés dos apóstolos. E aí muitos entenderam ou entendem que esse movimento é o que eles chamam de o primeiro comunismo. Entretanto, nós devemos observar que essa interpretação, ela não tem nenhum respaldo bíblico. Ela não reflete a realidade nem de um movimento, que é o comunismo, uma ideologia, e muito menos do cristianismo. Comunismo e cristianismo, na mesma frase, não combina. Veja que o que os irmãos estavam fazendo ali era algo voluntário, movidos pelo Espírito Santo. E quando você estuda minimamente o Estado comunista, você percebe a coercitividade, a imposição, a obrigatoriedade. Eu trouxe aqui a frase de Stephen Guerre, comentarista do livro de Atos. Ele disse o seguinte: essa era uma demonstração de coletivismo bíblico, não de comunismo. O Warren Wiersbe, ele disse o seguinte: por certo, não se tratava de comunismo, pois foi um programa inteiramente voluntário, temporário e movido pelo amor. Então, a marca ali era o amor de Deus. Aqueles crentes estavam movidos pelo amor de Deus, pelo próximo, pelo semelhante. E foi temporário, pastor Leno, foi temporário, porque no capítulo 11 a igreja de Jerusalém estava vivendo uma fome terrível. Está escrito. Enfrentaram uma fome terrível. E tem mais. Nos parece que pelo texto grego do Novo Testamento, Lucas, ele usa um verbo que indica que aquelas atitudes, que aquelas ações, que aquele movimento era algo que aconteceu no passado. O livro de Atos, ele foi escrito por volta do ano 63. Então, o que Lucas está registrando é algo que aconteceu aproximadamente 30 anos atrás. Dessa forma, nós não temos aqui algo prescritivo, nós temos aqui algo descritivo. O evangelista, o autor sagrado, o médico amado, Lucas, está descrevendo o Espírito de Deus movendo os crentes em amor. O que fica de princípio, o que fica de padrão, que fica de parâmetro para nós, é esse mesmo sentimento. É esse mesmo amor voluntário, movido pelo Espírito de Deus, para que possamos olhar para o outro com esse olhar que o pastor Leno acabou de descrever. Olhar quem está do nosso lado. E não fazer como os religiosos lá da Porta Formosa. Ninguém enxergava aquele moço que estava lá há tantos anos precisando de uma ajuda e de um milagre. Dessa forma, nós aprendemos pelo Espírito de Deus que esse modelo da Igreja de Jerusalém precisa e deve ser reproduzido em nós, claro, sempre com a voluntariedade como princípio. Pastor Davi Arruda, a Igreja de Jerusalém era uma igreja acolhedora, mas também era uma igreja adoradora. Nós percebemos aqui uma igreja que adorava, pastor Davi Arruda. A adoração, ela está ligada a uma rendição, a uma entrega total do coração. É a abertura da nossa alma em louvor ao Criador. Está ligado à gratidão, a livramento também, porque a gente vê em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas, eles louvam a Deus, Deus lhe concede livramento. Então, a gente vê, por exemplo, um louvor de gratidão, quando em Atos capítulo 3, o paralítico, ele é curado e ele expressa louvor e júbilos ao Senhor em gratidão. Os pastores, quando Jesus Cristo nasceu, louvaram o nome do Senhor. Então, a adoração para a igreja, ela é essencial, porque ela mostra o sentimento de gratidão,
pelos feitos e pelas obras do Senhor. E como eu disse, para nós cristãos, principalmente nós pentecostais, nós cremos que a adoração da igreja produz livramento para o povo de Deus, como Deus, quando disse a Josafá que ele guerrearia sua batalha, mas contrapartida disse para que o povo o louvasse e cantasse em adoração a ele. Muito bem, desta forma chegamos ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical. Hoje aprendemos a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Aprendemos que a Igreja de Jerusalém perseverava na doutrina, na palavra, no ensino, na boa teologia, perseveravam na comunhão, na coinonia, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações, e também praticando os símbolos bíblicos do batismo e a Santa Ceia do Senhor. Nós convidamos você para a próxima semana. Na próxima semana vamos estudar mais uma preciosa lição. E o assunto da lição, a lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Convido você para, na próxima semana, estudarmos este tema. Agradecemos a Deus por sua vida, por sua companhia até agora. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Louvamos a Deus pela vida da produção do programa, pelos comentaristas. Pastor Davi Arruda, muito obrigado. Deus abençoe e prospere sua vida. Pastor Leno, é sempre uma honra tê-lo aqui, nos brilhantando com a sabedoria que Deus tem dado a todos vocês. Deus continue usando os senhores como tem usado aqui no programa. Nós vamos encerrar mais uma vez pedindo ao pastor Davi Arruda que nos despeça em oração. Senhor meu Deus, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão assistindo, que esta palavra produza, Senhor, frutos no seu coração. Abençoa como também todos os comentaristas, o pastor Leno, o pastor Epaminondas, a toda a diretoria, nosso pastor presidente e aos que cooperam também e contribuem para o bom andamento deste programa. É o que nós te pedimos e por fé nós lhe agradecemos.